Amém, irmãos. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria e que o Senhor venha nos dando entendimento. Vem com a tua glória e com o teu poder em nosso meio, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Chegamos ao capítulo 4 de 1 Timóteo. Esse é um dos capítulos mais importantes de todo o Novo Testamento. O que nos chama a atenção desse capítulo? Irmãos, aqui havia passado aproximadamente 30 anos da morte de Jesus. Se estima que Jesus foi crucificado, eu creio que provavelmente no ano 30. Mas qualquer coisa que você falar entre o ano 30 e o ano 34, está dentro da data da crucificação de Jesus. Aqui nós estamos em torno do ano 62. Mal haviam passado 3 décadas. E a igreja já começa a ser atacada pelos falsos mestres. Gente, é muito cedo, é muito rápido. É impressionante a capacidade que o ser humano tem de corromper ou de tentar corromper as verdades da palavra de Deus. Um dos exemplos disso nós temos registrado na história. Por exemplo, a história conta, isso aí é extra-bíblico, que Simão o Mágico, no livro de Atos, ele ouviu a palavra. E aí, ao ver os feitos que os apóstolos realizavam, ele tentou comprar os dons. Aí Pedro usa uma palavra muito dura e fala, olha Simão, você nem convertido é, trocando em outras palavras. Aconselho que você se arrependa, porque você está indo para o inferno. O que a tradição histórica conta? Que Simão, amargurado, começou um movimento paralelo ao cristianismo, que foi culminar no chamado gnosticismo. O que é gnosticismo? Gnosticismo é mistério. Gnosticismo é algo que está oculto. E estes mestres gnósticos começaram uma atuação dentro da própria igreja. Isso aqui não é algo que começou fora da igreja. Isso é algo que começou dentro da igreja. Por que é importante compreender isso? Até hoje, se você não vigiar, a igreja é envenenada por falsos ensinos, por doutrinas de demônios, inclusive por infestação demoníaca. Então, capítulos como esse de 1 Timóteo são clássicos. E de tempos em tempos eu tenho que me lembrar do conteúdo desses capítulos. De tempos em tempos, quando eu me deparo com alguma ação diferente, com algum ensino diferente, é muito importante eu lembrar dos princípios que estão colocados aqui. Por quê? Porque só vai mudar o nome do falso ensino. Amém. Só vai mudar, desculpa, irmão, só vai mudar o nome do falso ensino. Mas a essência dele sempre vai estar orbitando. Qual a primeira maneira do falso ensino? Jesus Cristo não é Deus. Ele é apenas um profeta. Ele foi um homem inspirado. Ele foi alguém que tentou mudar o mundo. E não foi bem compreendido. Essa é uma das primeiras bases. Segunda base do falso ensino, Jesus não ressuscitou. Por exemplo, o islamismo. Por que o islamismo é anticristão? Primeiro, para eles Jesus não é Deus. Segundo, eles dizem que não foi Jesus que morreu na cruz. Eles dizem que no julgamento de Jesus, um sósia tomou o lugar de Jesus, morreu na cruz do Calvário, e aí o próprio Jesus apareceu. Por que eles ensinam isso? Porque eles dizem que Deus não pode ser pai de um ser humano. Então eles negam o Pai
e negam o Filho. Inclusive, essa é uma das características do espírito do anticristo, nega o Pai e o Filho. O que ele nega? A paternidade de Deus e que Jesus é o próprio Deus, é o Filho do Deus Altíssimo. Agora, em 1 Timóteo 4, aparecem mais duas características do falso ensino. E é o que eu vou tentar expor para os irmãos essa noite, dando alguns exemplos da nossa modernidade. Amém? 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz. Vamos fazer uma pausa aqui. Primeiro, veja na sua Bíblia que Espírito está com E maiúsculo. Isso aqui é o próprio Deus, é o Deus Espírito Santo. Isso aqui está falando de autoridade apostólica. O apóstolo Paulo, debaixo da sua autoridade apostólica, está trazendo um novo ensino para o povo de Deus. Então, quando ele fala assim, o Espírito diz, ele está fazendo uso da sua autoridade apostólica e está nos trazendo um ensino com a autoridade apostólica. Por isso que ele está escrito aqui. Então, você tem que interpretar essas palavras como palavras do próprio Deus. O Espírito diz. Amém? E aí ele continua, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Irmãos, no Novo Testamento temos que tomar cuidado com a palavra últimos tempos. Na nossa cabeça, o último tempo o que é? É o ano que Jesus vai voltar. Quando eu penso nos últimos dias, que eu penso? Vulcão explodindo, meteoro caindo do céu, terremoto chacoalhando a terra. Vai acontecer isso nos últimos tempos? Sim. Se a nossa leitura do Apocalipse está certa, é o que vai acontecer. Mas o apóstolo Pedro, debaixo de autoridade apostólica, olha que interessante. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando ele vai interpretar a descida do Espírito Santo sobre a igreja, ele pega a profecia de Joel, e na profecia de Joel ele fala, nos últimos dias. E aí ele nos dá uma explicação do que são os últimos dias. Os últimos dias foram inaugurados na primeira vinda de Jesus. E quando eles vão se encerrar? Na segunda vinda. Por que que eles são chamados últimos dias? Porque após esses dias que nós estamos vivendo, vem a eternidade. Por isso que é chamado de últimos dias. Aonde mais tem essa definição? Carta aos Hebreus. Ela diz o seguinte, o Senhor nos falou pelos seus profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Quando que o Filho esteve na terra? Século I, por volta dos anos 30, inaugurando os últimos dias. Então, quando eu falo últimos dias aqui, eu estou falando do período da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. E aí ele dá uma informação. Muitos apostatarão da fé. O que é apostatar? Apostatar é o abandono da fé. Primeira epístola de João nos ensina o seguinte, que quem sai da igreja nunca foi crente. João, dotado de autoridade apostólica, já 3 apóstolos, nos ensina o seguinte, olha, existem já muitos anticristos. Eles saíram de nós, do nosso meio. Mas, como eles não são dos nossos, eles saíram. Então, alguém que se diz cristão e saiu da igreja, está mentindo.
A Bíblia diz isso, que quem se diz cristão e sai da igreja, nunca foi cristão. Está lá na primeira epístola de João, tem até anotado aqui, 1 João 2, se você quiser ver depois, fica registrado. 1 João 2, versículo 18 e 19. Explica esse princípio. Agora, veja que interessante. Da interpretação de muitos teólogos que essa apostasia aqui não é apenas da igreja. É um espírito de apostasia que corre pelo mundo anticristão. Se nós olharmos hoje no Ocidente, esse espírito já opera. Inclusive, quando ele for agir, esse ambiente que nós estamos vendo hoje é uma das marcas desse agir. Quando nós vamos hoje para a Europa é um deserto. A Europa já vive dias de pós-cristianismo. Não é mais dias de pós-modernidade. São dias de pós-cristianismo. Se você chegar simplesmente para um jovem da Europa e falar que você acredita em Deus, não estou falando de ser crente. Ser crente, cruz credo. Se você simplesmente falar, olha, eu acredito no Criador, vão te olhar torto. Esse é o ambiente da Europa. Nos Estados Unidos, na América do Sul, na África, não é assim. Mas nós percebemos que a apostasia já opera. Jesus, no sermão de Mateus 24, fala dessa apostasia. Inclusive falando que o amor de muitos esfriaria. Isso confirma a narrativa de Paulo. E o texto continua. Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Veja que interessante. A origem aqui é de espíritos enganadores. Como funciona isso? Um espírito materializa no meio da igreja e começa a falar? Não, se acontecesse isso, na hora se falava, sai daqui em nome de Jesus, ele era obrigado a sair. Espírito aqui operando, está falando do ministério de falsos mestres. Os falsos mestres, possessos de demônios, começam a trazer doutrinas estranhas à fé. Não precisa necessariamente um demônio se materializar. Isso praticamente não acontece. Eu nunca soube de nenhum registro. Nós não temos documentação disso da história da igreja. Então, quando fala espíritos enganadores, está falando de falsos mestres possessos de demônios. Como? Ensinando seus enganos. No caso da igreja de Corinto, como é que eles se ensinavam? Olha que interessante. De Corinto não, de Éfeso. Eles falavam o seguinte, olha, você precisa buscar mais santidade. Só que para você ser mais santo, você precisa fazer isso, isso, isso e aquilo. Olha, você precisa se consagrar mais a Deus. Para você se consagrar mais, você não pode fazer nem isso, nem isso, nem aquilo. Aí você olha e fala, peraí, mas o próprio apóstolo Paulo fala que eu tenho que me consagrar mais e que eu tenho que me santificar mais. Então, o que esse falso mestre está dizendo, até que não deve estar tão errado. Ele está usando a Bíblia, ele está falando para me seguir o Antigo Testamento, para mim não comer carne de porco, não comer camarão, não comer ostra, guardar o sábado,
circuncidar. Isso é doutrina de demônio. Irmãos, toda religião que defende a prática do Antigo Testamento está seguindo uma doutrina de demônios. Tem muita gente com muito boa aparência na internet e na televisão hoje que está ensinando para o povo a seguir o Antigo Testamento, a guardar sábado, a não comer determinados alimentos. E isso é uma doutrina de demônios. Isso invalida a cruz do Calvário. Através desse ensino, para você ser salvo, eu tenho que crer em Jesus e guardar o sábado. Eu tenho que crer em Jesus e não comer carne de porco. Eu tenho que crer em Jesus e não comer camarão. Isso invalida a cruz. É salvação por obras. É blasfemo. Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja evangélica que ouve esses mestres. Deveria repensar, porque está ouvindo doutrina de demônios. Ah, pastor, como é que você sabe isso? É só continuar lendo o texto. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. Irmãos, hipocrisia é uma palavra interessante. Hipocrisia vem do teatro grego. Sabe aquele teatro de máscaras? Aquilo ali é um hipócrita. Por trás da máscara, você não sabe se o cara está rindo ou se está chorando. Lembra daquele teatro de máscaras? Aquilo é um hipócrita. Então o que Paulo está falando aqui? Olha, esses homens colocaram uma máscara de mestres da palavra. Eles colocaram uma máscara de ensinadores de doutrinas cristãs. Mas eles estão mentindo. Estão mentindo por quê? Porque a sua consciência... Eu tenho que lembrar que a consciência é o nosso órgão onde a verdade da palavra de Deus brilha. Lembra, Romanos 2. Deus colocou a sua lei na consciência do homem, até daquele que não crê em Cristo. E a sua consciência serve como juiz. Para desrespeitar a lei de Deus, minha consciência tem que ficar cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Imagina um soldado ferido na guerra. Aí ele tinha um ferimento que não parava de sangrar. Ele ia morrer daquela hemorragia. O que o médico, entre aspas, ou um outro soldado tinha que fazer? Pegar uma espada, colocar no fogo, e assim que a espada ficasse flamejante, ele tinha que queimar o ferimento para estancar o sangramento. Senão o soldado morria. Doía muito, mas não morria sangrando. Só que gerava um efeito colateral. No local da queimadura surgiu uma cicatriz. E no local daquela cicatriz não fica sensibilidade nenhuma, porque ao queimar a pele, queimava também o tecido nervoso. O que Paulo está ensinando? Da mesma maneira que o fogo queima num ponto que você para de sentir as coisas, o falso mestre está ensinando engano, porque a consciência dele, que é onde a verdade da palavra de Deus brilha, perdeu a sensibilidade. O cara pecou tanto, o cara se afastou tanto, que perdeu a sensibilidade. Então é alguém que já não tem mais contato nenhum com as verdades da palavra de Deus. Por isso que o falso ensino entra. Aí fica fácil de compreender como que o ser humano pode se afastar tanto da verdade da palavra. Porque cauterizou, perdeu a sensibilidade.
Lembrando que, primariamente, isso aqui é dentro da igreja. Entende por que eu falo que essas igrejas que ensinam a guardar o Antigo Testamento estão ensinando doutrina dos demônios? Elas se auto-intitulam igreja e evangélica. Mas isso não muda o fato de ser doutrina de demônios. Entendeu, irmãos? Não tenha medo de julgar aquilo que é certo. Muito cuidado com essa história de guardar o Antigo Testamento. Muito cuidado. O Antigo Testamento é uma sombra para nos ensinar como Deus pensa, o que é importante para Deus, o que é relevante para Deus, o que Deus ama, o que Deus odeia. O fim da lei é Cristo, o final da lei aponta para Cristo. A lei caducou, morreu. O ministério inscrito em tábuas de pedra acabou. Por quê? Porque essas tábuas de pedra, que é onde estão os 10 mandamentos, elas agora foram escritas no coração do povo cristão. Então eu sigo a lei não mais por causa das tábuas de pedra, eu sigo a lei porque elas foram colocadas no meu coração. Nas tábuas do meu coração. Aí os 10 mandamentos estão aqui. E quando eu leio o Novo Testamento, eu vejo que 9 mandamentos se repetem. E o 4º mandamento, que é o sábado, aqueles que estão em Cristo entraram no sábado. Já estão no descanso. Sábado é descanso. Nós aqui estamos num sábado que vai durar a eternidade. Bem-vindo ao sábado. Não precisa guardar dia. Porque eu já estou no dia, eu estou em Cristo. Tranquilo. Percebe? Vamos seguir. Versículo 3, olha o ensino deles. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Olha que interessante, primeira ação, proibir o casamento. O que eles falavam? Olha, se você quiser ser santo, você não pode ter mulher. Você não pode ter marido. Quem quer ser santo tem que viver só para Deus. Isso a Bíblia chama de doutrina de demônios. Nossa, pastor, e o dom do celibato? Primeiro, o celibato não é exatamente um dom. Você vai ter muita dificuldade, é praticamente impossível dizer que celibato é dom. Celibato é uma escolha. Segundo, quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7, olha, eu acho que é melhor vocês não se casarem, serem como eu. Por que Paulo está falando? Porque era uma época de perseguição, muitos cristãos estavam sendo presos e mortos, e torturados. Então Paulo está falando o seguinte, olha, se você não tiver um cônjuge, você não vai ter esse sofrimento. Se você não tiver um filho, você não vai ter esse sofrimento. Veja, até hoje isso acontece. Lembra a história que eu contei? Do maior pastor de Cuba, onde aqueles 2 assassinos, Fidel Castro e Che Guevara, assassinaram a família daquele pastor, porque ele não quis negar Cristo. Como, por exemplo, as Farc colombianas, que matam pastores dentro de território colombiano, como se fosse um cachorro, que entram em igrejas como as nossas, querendo obrigar a negar Cristo. São o que esses guerrilheiros comunistas fazem. Assassinam famílias a sangue frio. Se você está numa terra dessa e não tiver uma família, melhor, só morre você. Já pensou você ver seu filho de 5 anos levar um tiro na cabeça na sua frente? Porque você não negou a Cristo?
É o que os comunistas fazem com cristãos na Terra. Até hoje. Nossa, pastor, o que você tem contra comunista? Olha, contra a pessoa eu gostaria que ele fosse salvo. Mas contra o sistema eu tenho tudo. Porque é anticristão, nega o meu Deus. Tanto é que eu tenho muita dificuldade com alguém que se diz cristão e se diz comunista. Porque as duas coisas são opostas. Entendeu? Uma delas, inclusive, violenta. Agora, eu sei pelas palavras da Bíblia que um dia a igreja vai ser perseguida. E que isso que as pessoas fazem hoje é café pequeno. A coisa vai piorar. Agora, de maneira nenhuma eu vou falar, ó gente, não case. Ao contrário, eu até incentivo. Já teve gente que veio perguntar, pastor, nós estamos vivendo uma época estranha, você acha que eu tenho que ter filho? Olha, tenha 10 filhos, 15 filhos, se puder criar, tenha 18. Enche a terra. Viva a sua vida, faça faculdade, faça mestrado, faça teologia, planta igreja, monta empresa, compra casa, compra carro. Porque a coisa só vai virar quando Deus ordenar, em nenhum lugar manda. Gente, vamos viver a vida. Ai, pastor, mas eu tenho medo. Ei, cara, acorda. Deus é contigo. Vamos viver a vida. Esses exemplos duros que eu acabei de dar só servem de incentivo. Mostrando que tem muita gente, inclusive no nosso país, que precisa ser evangelizada. Precisa orar por essas pessoas, para que elas saiam das trevas e venham para a luz. Agora, o que estava acontecendo aqui em Éfeso, eles falavam, ó gente, você quer ser santo, não casa. Porque na mentalidade grega, tudo que é ligado ao corpo é mal. Só presta o que é ligado ao mundo imaterial, é mentalidade grega. O casamento está ligado ao corpo? Lógico. Então, se você quer ser santo, não precisa casar. Eram duas vertentes, dois grupos. Um grupo defendia o celibato. E o outro grupo falava o seguinte, olha, o nosso corpo não presta. Então você pode ser um cristão e ter relação sexual com todo mundo. Pode transar, pode ir pra orgia, vai para o templo de Artemis, vai para a prostituição cultural, vai adorar a Diana dos Efésios, porque o corpo não presta para nada. Inclusive, existe uma lenda que um dos diáconos chamados Nicolau, é uma lenda, não é 100% comprovado. Um dos primeiros 7 diáconos, Nicolau, ele se desviou para essa área. E ele era casado com uma mulher muito bonita. Aí conta essa lenda que ele fazia com que essa mulher se deitasse com outros homens. Aí alguns chamam isso da doutrina dos nicolaítas, que aparece nas cartas do Apocalipse. É uma lenda. É possível que aconteceu isso? É. Por quê? Por causa do ambiente grego. Mas vocês estão percebendo a loucura? De um lado o celibato, do outro lado a orgia. O que a Bíblia ensina? Deus criou o sexo debaixo da santa aliança do casamento. É para usufruir, é um presente, é uma bênção. Cada um vai ter seu marido, cada um vai ter sua esposa, guardado pela aliança do casamento. É tão nobre que é daí que vem as criancinhas. E Deus fala que é santo. Amém? Agora, não somente isso eles ensinavam. Eles ensinavam que para você ser santo, você não podia comer determinados alimentos. Por exemplo, carne de porco, marisco, camarão, só se for para ser excluído da igreja. Chama camarão na Venezuela? Mesmo nome. Lagosta, nem pensar. Siri, caranguejo,
Caranguejo? Só se for para ser expulso da igreja. Vocês sabiam que tem grandes igrejas que se diz evangélica, mas na verdade são uma seita, que ensina que você não pode comer nada dessas coisas? É o mesmo ensino que está em 1 Timóteo 4. Uma igreja que proíbe os alimentos dados por Deus é igreja? Irmãos, é igreja? Não, é seita. É doutrina de demônios. Pelos frutos o conhecereis. Me honro com seus lábios, mas o seu coração, os seus ensinos estão distantes. Gente, sem medo de errar, tranquilo. Numa boa. Nós não estamos julgando pessoas. Estamos fazendo o que Jesus ensinou, julgando suas obras perante a verdade da palavra de Deus. O que eu tenho que entender? O apóstolo Pedro foi o primeiro a ser avisado, desceu um lençol na frente dele, com toda a sorte de alimentos impuros. E Deus falou para ele 3 vezes, firmando a doutrina: Pedro, mata e come. O apóstolo Paulo nos ensina aqui no versículo 4, que se eu recebo todo tipo de alimento com ação de graças, aquele alimento é puro, é santificado. O que é santificado? É separado para o uso de Deus, separado para Deus. Por que os crentes oram antes da refeição? Porque eu estou agradecendo, Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado que o Senhor me sustentou. Eu estou tomando os alimentos criados por Deus com ação de graça, que nem está aqui. E ó, bistequinha, pernil, presunto, salame, camarão. Ah, pastor, eu não gosto. Manda para mim que a gente come. Brincadeira, só para ficar engraçado. Mas percebe, irmãos, ore antes de comer. Quando você ora, você está colocando Deus na posição de Deus. Não faça isso como um ato religioso. Eu tenho vezes que eu vou sentar para orar, minha oração é a seguinte: Senhor, obrigado por esse alimento. E ó, nossa, pastor, você não ora na linguagem Almeida corrigida e fiel? Eu não. Aliás, quem anda comigo, talvez aqui da igreja quem ora mais simples sou eu. Os irmãos me conhecem. Entendeu? Pensa alguém econômico em palavra para orar. Sou eu. Mas sempre antes das refeições eu oro, porque Deus, obrigado. Irmãos, não falta comida na nossa mesa. Tem irmão nosso passando fome, preso num container, por gente que quer matar cristão. Você vai na Eritreia, norte da África, país muçulmano. Nossos irmãos estão presos em container, numa temperatura de mais de 40 graus. O crime deles é crer em Cristo. Eles não têm o que comer. Percebe como nós somos abençoados? Será que eu tenho motivo de comemorar o que Cristo faz por mim? Olha a liberdade que nós temos aqui. Amém? E o versículo 5 termina a passagem e fala o seguinte: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, mostrando as duas autoridades. Por que o casamento e por que os alimentos são santificados? Pela verdade da palavra de Deus. Bendito seja o leito sem mácula. O que é o leito matrimonial sem mácula? É onde não existe porneia, fornicação, adultério. Nossa, pastor, marido e mulher pode ficar nu, que não é pecado? Sim. Existe todo um livro da Bíblia chamado Cantares de Salomão, que mostra as bênçãos da relação sexual.
Irmãos, Cantares de Salomão não é interpretação entre Cristo e a igreja. Uma interpretação errada do livro. Cantares de Salomão é um livro para celebrar o leito sem mácula, o casamento, a relação sexual, o presente que Deus nos deu. Em amor, em respeito, em santidade. É uma bênção indescritível. É o que consuma o casamento. Os dois ali passam a ser uma só carne, é um mistério. A palavra de Deus santificou isso. Amém? Aí você vai dizer para mim e falar, mas pastor, que bom que isso aqui ficou no 1º século. Todo mundo leu primeira carta aos Timóteo, todo mundo aprendeu. Isso aí não chegou até nós, verdade, pastor? Não, mentiras. Então, assim, deixa eu dar algumas aplicações práticas desse texto. Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos de maneira rápida. Possessão demoníaca. Essa é uma área que muitas vezes, em igrejas históricas, não se gosta muito de falar desse assunto. Mas a palavra de Deus é repetitiva, mostrando que pessoas podem ser possessas de demônios. Essa é a primeira verdade. O ministério do Senhor Jesus, o tempo todo ele se deparava com esses demônios. Uma das provas de que ele era o Cristo, que ele era o próprio Deus, é que ele expulsava esses demônios na maior facilidade. Uma das provas que o Espírito Santo habita no crente e se faz um só com o espírito do crente, é que quando um crente, nascido de novo, dá uma ordem para o demônio sair, o demônio sai na hora. Porque Deus habita em mim. Irmão, sai. E não é difícil. Se um dia uma pessoa ficar possessa do seu lado, fique calmo, olhe bem nos olhos da pessoa e fala, quieto, eu te ordeno que você saia agora em nome de Jesus. E a pessoa vai sair. O demônio vai sair. Tranquilo. Agora, que ponto que eu quero chegar? De uma maneira misteriosa, esses demônios entram na vida da pessoa. Para facilitar esse acesso, existe uma série de práticas. Essas práticas facilitam com que espíritos malignos tenham acesso à vida da pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Aquele tabuleiro de Ouija, brincadeira do copo, sabe? Que põe um monte de letra, invoca um espírito e o copo mexe. Gente, sabe do que eu estou falando? Nunca viu o tabuleiro de Ouija? É uma brincadeira que fazem. Bota uma série de letras, pega um copo, invoca um demônio, faz pergunta para o demônio e o copo se movimenta. Aquilo é feitiçaria. As pessoas estabelecem comunicação com espíritos malignos. Começa. Por exemplo, nas religiões que envolvem feitiçaria, os seus sacerdotes, eles têm que ter uma série de práticas para que os espíritos malignos tenham acesso à vida deles. Por exemplo, você vai na Umbanda, no Candomblé, você vai nas religiões animistas do sudoeste asiático. Para a pessoa se tornar um sacerdote, se tornar um médium, ela tem que passar por uma série de processos. Entre eles, determinados alimentos ela não pode consumir. Curiosamente, sabe qual é o alimento que mais eles não podem consumir? Carne de animal. O século XX foi marcado por que dieta?
dieta vegetariana. Ah, o pastor está dizendo que vegetarianismo é demoníaco? Não é isso que eu estou falando. Se a pessoa resolver, por motivos pessoais, a não comer carne de animais, é problema delas. Eu não concordo. Minha opinião pessoal, eu sou inimigo da doutrina vegetariana. Sou contra. Quer ser meu amigo, asse uma bela picanha. Mas cada um faz o que quer da sua vida. Eu não posso dizer que é pecado. O que eu estou te falando é uma outra informação. Os médiuns e sacerdotes, para que tenham contato com os espíritos malignos, não pode comer proteína animal. Por que será, né? Não é curioso que assim que Noé saiu da arca, após o dilúvio, e todas as mudanças atmosféricas que tiveram no dilúvio, o primeiro alimento que foi ordenado Noé comer foi carne? A dieta dos levitas, que eram os sacerdotes, era uma dieta baseada em quê? Em carne. É no mínimo curioso. Estou querendo traçar uma doutrina? Não. Estou compartilhando uma linha de pensamento. Agora, eu conheço muita gente que foi médium, que foi feiticeiro, que determinadas coisas não podia pôr na boca. Quando a pessoa falou isso, eu lembrei imediatamente de 1 Timóteo 4. Ensinamento de demônio, proibindo os alimentos que foram dados por Deus. Irmãos, existem mais de 6.000 formas conhecidas, catalogadas no mundo, de transes religiosos. Isso é uma outra informação importante. Veja, todos os carismas de Deus, os dons de Deus, eles operam com a mente do homem em plena consciência. Ah, pastor, prova disso. O apóstolo João foi levado em espírito diante do trono de Deus. E ele estava tão consciente que ele conseguiu escrever o capítulo do Apocalipse. O profeta Ágabo, quando recebeu uma palavra profética avisando o apóstolo Paulo, ele estava plenamente consciente, ele falou, o dono desse cinto será amarrado dessa forma. Lá em Jerusalém. Então, irmãos, primeira coisa que você tem que aprender, todas as operações de Deus, o ser humano está em plena consciência. Por que é importante? Porque nas religiões de mistério, as religiões de feitiçaria, a pessoa tem que esvaziar a mente. Cuidado com meditação. Não existe meditação para crente. O crente só tem uma meditação. Ele medita na palavra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto. O que a meditação ensina? Ao contrário, esvazia a sua mente. Nunca entre por isso. Eu pergunto, século 20, 21, o que mais falo para você? Você precisa meditar. Você precisa aprender a esvaziar a sua mente, para que a luz venha. Doutrina de demônios. Percebe? Olha, esse alimento você não pode comer, porque senão você não vai ter contato com os seres espirituais do universo. Irmãos, seres espirituais do universo são demônios. Simples assim. Ah, pastor, como você sabe que não é anjo? Se um dia for anjo, coisa que eu acho que é difícil pela exposição bíblica, ele vai se auto-intitular como anjo. A primeira coisa que ele vai falar, que Jesus Cristo é o nosso Deus e que ele veio em carne, que ele é o nosso Senhor. Uma vez eu estava diante de uma atuação demoníaca e eu percebi que era um demônio de alta filosofia. Um demônio experimentado em filosofia grega, humana. Eu olhei bem nos olhos dele e falei, em nome de Jesus,
Espírito de filosofia, você confessa que Jesus veio em carne? Veio no meu pescoço. Com sonoro não, mas como eu já estava ligeiro, já mandei ficar quieto, aí caiu duro no chão. Só que vocês vissem como falava bonito. Falava bonito, filosofia pura. Ah, pastor, então não vou estudar mais filosofia? Não é isso que eu estou falando. Mas eu vou olhar a filosofia com a ótica cristã, estou guardado. Estou protegido. Outro detalhe. Precisa tomar cuidado um jovem de 15 anos ter contato com filosofia. É diferente de um homem maduro de 30, cheio da palavra de Deus, ter esse contato. Percebe? Que mais que eu vejo hoje em dia? Proibindo o casamento. Gente, não está proibindo aqui qualquer casamento. É um casamento segundo a verdade de Deus. Um homem, uma mulher, num casamento monogâmico. Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva. Não existe casamento homossexual bíblico. Ah, pastor, eles moram juntos. Isso é outra coisa, não é o casamento bíblico. Isso é uma coisa dos homens, criada por homens. Existe um dispositivo na lei chamado união civil. Tem a ver com bens. É um direito do cidadão. E é problema deles. O que eles fazem, veja, pagam seus impostos, trabalham, são cidadãos. Se vier conversar comigo, eu converso. Só que na primeira chance vou evangelizar. Entendeu? O que eu estou falando é casamento bíblico. Não existe casamento bíblico entre pessoas do mesmo sexo. Eu estou falando de fé cristã. Veja que interessante, nossa sociedade está sendo assolada por essas doutrinas. Não bastasse isso, irmãos. Ó, quando eu faço trilha, eu fico assustado. 80% dos jovens mais velhos são solteiros. Tudo separado. Por quê? Porque existe uma pressão no mundo moderno para que as pessoas não casem, para que elas não constituam família. Existe um ataque sistemático de doutrinas de demônio, proibindo o casamento cristão. Se você falar com a maioria dos jovens hoje, falar, ô Bíblia, acorda. Ninguém é de ninguém, esse negócio de casamento, você é caretão, hein, tio? Nem sei se vai usar essas palavras, é gíria de 50 anos atrás. Entendeu? Mas o Bíblia é capaz que ele vai usar. Mas perceba, vocês são mais jovens, pode ver. O que corre no meio dos jovens é o seguinte, eu não quero casar não, casar é ruim. Por que eu vou ter marido me incomodando? Por que eu vou ter esposa pegando meu pé? Eu quero minha liberdade. Ah, pastor, então não posso ser solteiro? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é de uma doutrina de demônios que é contrária à família. Nada mais é que 1 Timóteo 4, proibindo o casamento. Percebem? Nas várias religiões eu vejo isso. Nas várias atividades. Por exemplo, Umbanda, Candomblé, Espiritismo. Irmãos, contato com quem já morreu é proibido. Porque a Bíblia ensina que é um demônio que se faz passar pela pessoa. Você está conversando com o demônio e não sabe. Ou Jesus é mentiroso. Que é outra doutrina de demônio.
Ou eu posso conversar com o morto, ou Jesus é mentiroso. Se Jesus é um mentiroso, nós não temos vida eterna. Se nós não temos vida eterna, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos para a festa, todo mundo fecha aquela porta e vamos para a gandaia. Já assamos essas bíblias no fogo, fazemos uma carne, compramos umas pingas e já vão ficar bem loucos noite afora. Percebe? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que se diz cristão, mas está numa prática demoníaca. Vai perguntar para o espírita se ele crê em Deus. Creio. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é o mesmo Deus da Bíblia. Vai perguntar a alguém ligado à feitiçaria se ele crê em Deus. Creio. Mas aprenda isso, não é o Deus da Bíblia. A pergunta é, em que Deus? Percebem? Agora, eu nunca posso passar uma vida cristã olhando para o engano. 2 erros são muito comuns. Primeiro, aqueles lugares que não falam no diabo. Segundo, aqueles lugares que só falam no diabo. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Existem princípios aqui. Jesus Cristo é Deus, Ele é o nosso Salvador, o Espírito Santo habita em nós, nós temos a vida eterna. Deus nos deu o casamento, Deus nos deu o alimento, Deus nos dá a roupa, Deus nos dá o sustento, Deus nos deu a igreja, Deus nos deu a família. É focado nisso que eu vou viver. Tudo isso que eu falei para vocês nos últimos 10 minutos é apenas uma instrução. Para que quando você se deparar com essas coisas, ou na sua vida anterior, você já passou por essas coisas, você saiba, opa, pequei. Eu lembro quando eu fui salvo, que eu entendi que era pecado, cheguei e falei, nossa Deus, pisei na bola. Era a minha oração na época, né? Coitado do irmão Maurício. Isso é jeito de falar com Deus, Senhor, pisei na bola. Mas era meu jeito. Falei, puxa Senhor, pequei contra o Senhor. Eu consultei espíritos, eu consultei guias. O Senhor me perdoa. Eu tive que fazer aquilo, me senti bem com aquilo. Eu servi a ídolos. Fiz benzimento, fiz um monte de coisa. Mas aonde eu fui salvo, eles me ensinaram a principal verdade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O meu foco é no Salvador, é no meu Senhor. Doutrinas de demônios existem? Existem, mas o meu foco está em Cristo, no seu poder. Se um dia acontecer a gente deparar com uma coisa ruim dessa, o que a gente vai fazer? Fica quieto e sai agora em nome de Jesus. Porque a nossa fé é voltada na beleza da vida que está em Cristo. Amém? Vamos orar? Glória a Deus, aleluia.